Vamos falar de política. O Senado adiou a votação que poderia reverter o afastamento de um de seus encrencados, o senador Aécio Neves. Afastamento que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Essa decisão dos senadores evitou uma crise ainda maior que poderia ocorrer entre os poderes, né? Juliana, bom dia. Essa não foi a única derrota de Aécio ontem. Foi uma sequência, Chico. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Olha, primeiro, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, manteve o ministro Edson Fachin, relator dos recursos dos advogados de Aécio Neves. Aí depois, Fachin negou o pedido de suspensão do afastamento de Aécio. E essa decisão do Senado de esperar a decisão definitiva do Supremo sobre medidas cautelares foi resultado de uma costura delicada, alinhavada entre o presidente do Senado, Eunício de Oliveira, e a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. A cadeira de Aécio Neves vai continuar assim, sem ele. O afastamento está mantido. A próxima sessão para tratar do assunto no Senado já ficou marcada para daqui 14 dias. 50 senadores aprovaram o adiamento. 21 derrotados queriam que o Senado derrubasse a decisão do Supremo imediatamente e fizesse Aécio voltar ao trabalho. Entre os defensores da tese, senadores também investigados, como o presidente do PMDB e líder do governo, Romero Jucá, alvo de 13 inquéritos, 8 da Lava Jato. E mesmo doente, foi para a tribuna. Se nós formos esperar que outro poder defina o que nós podemos fazer escrito na Constituição, é melhor tirar esse busto do Rui Barbosa daqui. Outra longa fala foi do senador Renan Calheiros, que responde a 17 inquéritos, 13 da Lava Jato. Ele chegou a subir o tom de voz. Se o Senado se submeter a isso, eu acho que o mais recomendável para a mesa diretora era pegar a chave do Senado Federal e fazer como fizeram na ditadura militar, e entregar ao Supremo Tribunal Federal, com todo respeito. E teve ainda a turma dos que buscavam uma solução negociada. Nem o Supremo é maior do que o Senado, nem o Senado é maior que o Supremo. Mas a República é maior do que nós dois. E para isso nós dois temos que nos encontrar e não confrontar. E os que queriam que o Senado acatasse a suspensão do mandato de Aécio. Em um Estado de Direito, decisão judicial não se insurge contra ela. Decisão judicial se cumpre e o mecanismo correto de se insurgir contra a decisão judicial é o devido recurso judicial na instância judicial cabível. Dos tucanos, só 2 defenderam Aécio Neves. Mas, nos votos, ele teve o apoio de 8 dos 10 senadores. No final da sessão, o que mais se falava era que o Senado optou pela prudência. Eu acredito que, a partir de então, essa questão vai estar pacificada e não caberá mais discutir caso a caso, como temos sido obrigados a fazer. A expectativa agora é para a decisão do Supremo, que na quarta-feira que vem vai discutir se o Congresso pode reanalisar medidas cautelares impostas a parlamentares, como o afastamento. Esse adiamento foi negociado pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, e a presidente do Supremo, Carmen Lúcia. O presidente também fez diversas consultas nos últimos 2 dias para sentir o clima entre os senadores. Estou rouco de tanto dialogar com as pessoas. Eu dialoguei bastante com a presidente Carmen. E o resultado aqui do Senado foi só uma das derrotas do senador Aécio Neves. É que mais cedo a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, negou o pedido do advogado do senador e manteve o ministro Luiz Edson Fachin como relator dos pedidos para ele voltar ao Senado. À tarde, o próprio Fachin disse que nem cabia esse tipo de pedido contra a decisão do tribunal. O afastamento de Aécio foi determinado pela primeira turma do Supremo. Em junho, o senador foi denunciado por corrupção passiva e por obstrução de justiça. Investigadores afirmam que ele pediu e recebeu R$2 milhões dos donos da JF. Sem ver seus pedidos atendidos, Aécio Neves espera, sem passaporte, sem ir ao Senado e sem poder sair à noite.
A nova votação no Senado ficou marcada para o dia 17 de outubro, uma semana depois da decisão do Supremo. A Corte vai decidir em definitivo se o tribunal pode determinar medida cautelar contra parlamentar e se o Congresso precisa levar essa decisão em votação. Ana, Chico. Juliana. Pois é, e o Senado cheio, né? Repleto de senadores investigados, gente que tem 13, 15, até 19 ações de investigação, querendo confrontar o Supremo Tribunal Federal. Teve senador ontem que eu vi dizer, Ana, senador dizendo que quem são os ministros do Supremo que não têm voto, que não tiveram voto popular. Agora, será que a sociedade dá voto aos senadores para ter o comportamento que tem tido? É um absurdo, né?